E aí, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Jonathan Espinho. Sou aqui do canal Alfa Cristão, buscando buscando mais conhecimento, crescimento e desenvolvimento na parte espiritual, principalmente com foco em nós cristãos, na visão cristã, na cosmovisão cristã, para podermos crescer mais e desfrutar mais do conhecimento e sabedoria para termos uma vida melhor. Bom, eu estava passeando aqui pela internet, vendo uns vídeos e achei interessante. Bom, comentando sobre o livre-arbítrio, nós sabemos que existem algumas pessoas aí do mundo cristão, alguns cristãos que superestimam o livre-arbítrio. Realmente acredito que a pessoa pode escolher entre o bem e o mal, entre o santo e o pecado, entre andar em A e B com suas próprias forças, sem, talvez, acreditando que não vai ser influenciado por forças externas ou que dentro de si mesmo não existe alguma coisa induzindo a um caminho. E nós sabemos que pela Bíblia, a Bíblia já está dizendo que nós somos destituídos da glória de Deus. Nós já nascemos dentro do pecado. Que a nossa natureza carnal grita, ela berra para que nós demos ouvidos a ela para poder tomar uma decisão. Então nós sabemos que apenas a intervenção de Deus, a intervenção divina através do Espírito Santo em nós é que pode realmente quebrar esse ciclo vicioso. É apenas a ação de Deus em nossa vida que pode fazer com que nós não sejamos escravos da carne. Porque fora de Deus, que força nós temos na nossa parte natural? Nenhuma. Mas eu peguei esse vídeo aqui de um neurocientista, né? Um neuropsicólogo, onde ele vai poder usar sua visão antropológica, sua visão humanista, para poder falar mais sobre o assunto. Pode ser que seja aí de boa valia, pode ser que seja aí valioso para você, beleza? Vou pedir apenas seu apoio, se inscreva no canal, curte esse vídeo para ir para mais pessoas acabarem vendo sobre esse tema, poder pensar e refletir mais. E comenta aqui o que você está achando, o que você achou aí do tema, o que você achou da fala dele, beleza? Vamos lá. A gente não tem controle sobre o nosso comportamento, mas de certa forma a gente tem controle sobre o nosso ambiente, né? Isso. E ele controla o nosso Aí comportamento. você matou a charada. O segredo tá aí, então. Você matou a charada. Por isso que por isso que a gente brinca que não existe livre-arbítrio, porque você não faz uma escolha descontextualizada. Toda escolha é contextualizada. Toda escolha está ligada ao ambiente. Pode ser o que está acontecendo agora, ou pode ser em relação à tua trajetória de situações que fizeram você chegar aqui, a tua história de condicionamento, das condições que permitiram que você chegue aqui. Certo? Então, não dá para a gente dizer que você pode chegar e fazer uma escolha descontextualizada ou que não esteja, de certa forma, ligada ao ambiente. Até porque a gente é o ambiente. A gente é o nosso ambiente. Por exemplo, eu já falei isso no podcast, mas eu gosto muito de falar aqui. Quantos ambientes tem nessa sala? Ambientes de forma geral, certo? Meio ambiente, quantos? Ah, 2. Não, 4. Por que tem 4? Tem 4 pessoas. Tem 4 pessoas. Cada um está num ambiente. O ambiente que eu estou não é o mesmo que você está. E o ambiente que ele está não é o mesmo que nós dois estamos. Certo? São ambientes completamente diferentes. Não existe um ambiente. Existe 8 bilhões de ambientes, sem contar o resto das estruturas orgânicas do planeta, né? Então, cada pessoa constrói o seu próprio ambiente. Cada pessoa está inserida no ambiente que é próprio seu. E a gente só consegue compartilhar o ambiente a partir da linguagem. Porque a linguagem nos conecta. A linguagem é que, de certa forma, a comunicação, não só a linguagem, mas enfim, né, faz com que a gente possa construir um ambiente que seja mais ou menos comum. Porque faz com que a gente tenha alguns consensos. Por exemplo, eu disse, tem 2 copos em cima da mesa. Você diz, cara, tem 2 copos em cima da mesa. Né? Então a gente mais ou menos entende que eu e você estamos tendo uma experiência parecida. Né? Mas se eu, por exemplo, disser assim, os copos estão, os copos
são pretos. E você dizer, ah, não, os copos são brancos, certo? Pode ser que a gente esteja em ambiente... pode ser que a gente comece a suspeitar que a gente está em ambientes diferentes. Isso é engraçado, né? Você pega um daltônico e põe um lápis verde aqui na frente dele, ele vai falar, não, é verde. Você vai falar que é verde, mas ele tá vendo que você acha que é azul. Na verdade vai depender do daltônico, depende né? do tipo, Isso, né? tem vários tipos de daltonismo, né? Então, e existem 2 tipos de daltonismo também, né? Mas sim, né? A realidade que ele construiu, a experiência dele é diferente, né? Eu posso, por exemplo, eu olhando daqui, eu sei que vocês 3 estão num só ambiente, que é o meu ambiente. Mas cada um de vocês tem a mesma percepção, certo? Mas são 4 ambientes diferentes. Não sei se ficou claro para ti. Não muito. Vamos lá. Aquilo que eu estava te falando, né? A nossa experiência, ela é uma construção individual, pessoal. Eu estou olhando esse copo por uma perspectiva, você está olhando por outra. A gente até consegue chegar num consenso, apesar da imagem ser diferente, a gente consegue, de certa forma, a partir da linguagem, referir que a gente está falando das mesmas coisas, certo? Mas do ponto de vista da experiência humana, existe só um ambiente, que é o que eu estou construindo. O meu ambiente ele é único, universal, da mesma forma que o teu, certo? Então, de certa maneira, é um paradoxo. Porque existem 8 bilhões de ambientes, porque cada pessoa vai construir o seu próprio ambiente, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é único. Não tem outro. Para mim, não existe outro ambiente. Sem ser esse que vocês habitam dentro da minha experiência perceptiva. Certo? E você consegue entender e pensar nisso de uma forma mais prática quando você efetivamente olha para o cérebro. E você diz, caramba, olha só, mas quando eu estou olhando esse copo, tem várias áreas aqui se ativando, tem vários neurônios respondendo a isso, tem vários neurônios se ativando em resposta a esse estímulo. Se eu tiro isso daqui, esses neurônios silenciam. E aí eu começo a descobrir, se eu estimular esses neurônios, eu consigo a mesma percepção, a mesma experiência, com a ausência deles aqui, certo? Então, onde é que está o ambiente? O ambiente é uma construção do isso é uma sistema loucura, nervoso né? central para, de certa forma, ajudar a gente a se localizar no espaço, organizar o nosso comportamento. O ambiente, a nossa experiência, ela é uma interface com uma série de energias disponíveis no espaço para que a gente organize elas e possa, de alguma forma, atuar sobre elas. Por isso que o nosso ambiente é restritamente um ambiente humano. Porque a nossa experiência é humana. Se tivesse um gato aqui, o ambiente dele ia ser mais diverso do que o nosso. Por quê? Porque existe uma maior diversidade estrutural no gato do que entre eu e você. O gato ouve coisas que a gente não ouve, não vê frequências luminosas que a gente vê, sente cheiros que a gente não sente. Então, o ambiente dele, por causa dessas diversidades estruturais, é muito, muito diferente do nosso. Interessante, cara. E é uma loucura, né, pensar nisso. Cara, é legal pra caralho. Quando você começa a aprender neurociência, tem hora que você deita na cama e fica assim, ó. Fica pensando. Por isso que eu gosto também, de certa forma, de pensar neurociências mais próxima da filosofia, né? Porque a gente tem que digerir essas coisas. A gente tem que conseguir digerir essas coisas. Porque se a gente começar a pensar que, efetivamente, eu estou preso dentro da minha própria experiência, né? E que a comunicabilidade dela, pelo menos uma comunicabilidade absoluta é impossível, que a única forma de a gente, de certa forma, compartilhar as nossas experiências é limitada pela linguagem, é uma forma de compartilhar, mas é limitada,
certo? Obviamente isso às vezes nos deixa impactados de tal maneira que esses padrões de pensamento acabam predominando, né? E aí tem uma coisa interessante, cara, porque eu devia até avisado isso. Tem pessoas que só de ouvir isso vão ter sintomas de despersonalização e desrealização. É gatilho para essas pessoas. Depois tem que botar o aviso assim. É porque é gatilho. É porque é fácil. Pô, então eu não sou Eu não sou. ninguém. Eu não sou, Eu né? não sou. Eu não sou. Eu sou uma autorreferência. A gente junta um monte de memórias. A gente chama de memórias autobiográficas, mas na verdade são memórias episódicas, certo? A gente junta um monte de memórias que, de certa forma, elas são conectadas para criar uma trajetória, certo? Por quê, né? Porque a gente precisa de uma noção de continuidade para a gente organizar nosso comportamento para o futuro. É preciso que eu entenda que aquele cara que estava lá aos 15 anos e fez aquela merda é o mesmo cara que está aqui aos 51, certo? Para organizar esse comportamento. Então, essa questão, né, dessa nossa trajetória autobiográfica, ela vai criando na gente uma relação muito grande de propriedade com essa referência que a gente chama de eu.